Maicon é o novo reforço do Atlético Mineiro. Ele que foi campeão da Copa do Brasil na última temporada com o Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu segurar ele e com isso o Atlético, em conversas com o Shakhtar Donetsk, conseguiu trazer o Maicon para reforçar o seu meio de campo. Vou comentar sobre esse reforço aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei capinhas de celular do Atlético Mineiro, tem várias opções, então para você atleticano eu indico que dê uma olhada, deixei o link nos comentários. Então, cara, todo torcedor atleticano tem que ter uma capinha de celular do Atlético. Mesmo que não seja a que você use, vai chegar o dia que você vai precisar, vai querer ter uma capinha de celular do Atlético. E nesse link ele tem várias e várias opções. Então eu indico que você atleticano dê uma olhada. Link aí nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou trazer a análise da contratação do Maicon por parte do Atlético Mineiro. No outro canal eu trouxe a análise da vitória do Manchester City por 2-0 contra o Newcastle na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Pedir já para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Também já pedi para você deixar o like. A maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Enfim, Maicon é o novo reforço do Atlético Mineiro. Dessa vez de forma definitiva. Ele estava por empréstimo no Corinthians e esse foi um dos motivos para o Corinthians não ter conseguido segurar ele. Ainda mais que o Corinthians é um time que não é um time muito confiável, financeiramente falando. O Atlético também não. Então, o Maicon tá saindo de um time caloteiro para outro. Resumidamente é isso. Mas o fato é, passando por dois dos maiores times do futebol brasileiro, né? Enfim, vale destacar o Atlético já tinha perdido o Fausto Vera indo para o River Plate e teve um empréstimo do Gabriel Menino para o Santos. Então, dois meio-campistas desse time já haviam saído e traz o Maicon para repor essas saídas desses caras. Olhando primeiro para a perda, olhando para o Corinthians que perdeu o Maicon, foi um Maicon muito importante para a temporada do Corinthians. Chegou a ter momentos onde ele foi bem criticado, momentos principalmente olhando no Brasileirão, onde o Corinthians não estava em um momento tão bom, o Dorival já estava sendo até questionado. Mas a verdade é que quando chegava momentos grandes, jogos que precisava de liderança, o Maicon era um dos grandes líderes desse time do Corinthians, um cara que era bem identificado com o Corinthians. Quando precisava ir alguém dar entrevista, falar, o Maicon chamava a responsabilidade e ia lá. Então o Atlético, além de trazer um cara que é bom tecnicamente, um cara que traz intensidade, um cara que ajuda a marcar, é um cara que vai trazer uma liderança muito grande para esse time do Atlético Mineiro. O Corinthians, além de perder um bom jogador, perde um grande líder. Tecnicamente, vai existir vários outros jogadores para poder suprir a ausência dele no Corinthians. Acho que o que mais vai fazer falta dele no Corinthians é a liderança que ele tinha no plantel. Era um cara que trazia essa dose de liderança e de identificação com o clube por ter sido identificado e revelado no Corinthians. Mas é um Corinthians já com meio de campo encaminhado, com José Martinez, NL, Bidon jogando demais, Carrijo, daqui a pouco o Garro inteiro fisicamente, então o Charles também, então perde um dos seus líderes, mas tem outros caras para substituir, talvez não no mesmo nível, mas em algo parecido. E o Atlético, que eu falei, o Fausto Vera não foi brilhante, o Gabriel Menino não foi brilhante, mas querendo ou não, o Atlético perdeu dois meio-campistas que eram bastante utilizados e que de certa forma tinham uma minutagem expressiva nesse time do Atlético. Então trazer um novo meio-campista e ainda mais com esse fator liderança é algo muito bom para esse time do Atlético. O Atlético normalmente joga com 3 zagueiros, então não precisa ter muitos volantes no seu plantel. Normalmente o Atlético vai jogar com 2 meio-campistas barra volantes e aí depois jogadores mais avançados, né? Então esse meio de campo dá para dizer que vai ser Alan Franco e Maicon? Acho que essa é a tendência. Né? O Fausto Vera foi embora, então não vai jogar. O menino que era uma opção foi embora, então não vai jogar. Eu acho que a tendência é que seja Alan Franco e Maicon esse meio de campo do Atlético. É o que eu acho que vai acontecer. O torcedor atleticano pode falar qual a impressão que tem, mas agora eu não lembro nem de outro meio campista que tenha no Atlético com funções defensivas assim. Tem o Alexander é um baita jogador também, pode brigar por posição com o Maicon. E o Alexander é um cara bem versátil, pode jogar de ala, pode jogar de lateral, dependendo também, né? O Atlético que eu tinha comentado a saída do Guilherme Arana pro Fluminense, aqui nos canais, né? E eu
não tinha lembrado que o Atlético já tinha trazido o Renan Lodge para substituir ele. Então faz total sentido ter negociado o Arana. O Renan Lodge, um cara mais jovem, por mais que o Arana não seja velho. Ainda no auge dele, não vou dizer que tá no auge, mas tá próximo do auge, que eu acho que dá para dizer que era no Atlético de Madrid, né? Há 3 temporadas atrás, basicamente. E traz ali o Renan Lodge, que é um belo jogador também, vai agregar bastante nesse time do Atlético. Então trouxe um substituto à altura. E para esse meio de campo, trocar o Fausto Vera, que não teve até momentos bons, mas não era um cara crucial para esse time. E um Gabriel Menino que não rendeu tudo que se esperava. Acho que de fato o Maicon supre bem essas saídas. O Atlético não está de fato potencializando muito esse time, mas de acordo com as saídas está trazendo caras que substituem à altura essas perdas. Então talvez não seja um Atlético que esteja melhorando, mas é um Atlético que está tendo novos ares, digamos assim. Trocando jogadores, não diminuindo o seu nível, não necessariamente aumentando também, tendo um padrão de nível de jogador parecido, mas trocando as peças, trocando os jogadores, de certa forma modificando os nomes. Vamos ver se vai dar certo. Não garanto que vai dar, ainda mais porque é muito polêmica extra-campo nesse time do Atlético, questão financeira. Enfim, no geral, sobre o Maicon, eu acho que é um cara que tende a agregar bastante nesse time do Atlético. Um cara que defende bem, conduz bem a bola, chega bem à frente para finalizar também. Não é nenhum gênio tecnicamente, mas, que nem eu falei, eu acho que o principal fator que ele mais vai agregar nesse time do Atlético é a liderança. Acho que vai se tornar um dos líderes desse time do Atlético. E isso é importante, né? Todo time precisa ter líderes. O Atlético tem alguns, como é o caso do Hulk, do Lianco, do Everson. Então já tinha um líder na zaga, já tinha um líder no ataque, já tinha um líder no gol. O Alan Franco é um líder também, mas o Maicon é mais um desses caras para chamar o protagonismo desse time do Atlético. De novo, não é um gênio tecnicamente, mas acho que o anímico desse time do Atlético tende a melhorar com um jogador como é o Maicon. Enfim, Maicon é o novo reforço do Atlético Mineiro. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!